Bem-vindos a mais uma análise. Hoje, a gente vai decodificar aqueles capítulos que dão até um frio na barriga, mas que, no fundo, trazem uma mensagem incrível de esperança. Isaías 24 a 27. Esse bloco antigo de textos é conhecido como o Pequeno Apocalipse. Então, vamos direto ao ponto, porque entender de verdade esses textos muda completamente a nossa visão sobre o julgamento e a promessa de restauração na narrativa bíblica. A gente já começa com esse aviso colossal. Isaías 24 não enrola. Ele entra de sola com esse cenário sombrio de um julgamento universal, o que já eleva muito as apostas da nossa análise de hoje. Não estamos mais lidando com uma profecia local contra a Babilônia ou a Síria, sabe? A linguagem aqui se expande absurdamente para abraçar o cosmos inteiro e toda a criação. Mas afinal, por que exatamente esses 4 capítulos ganharam esse título de O Pequeno Apocalipse? Vamos bancar os detetives linguísticos por um momento para explorar o motivo de esses textos específicos causarem tanto espanto. O que eles realmente significam para o destino da humanidade. A palavra Apocalipse sempre traz à mente o fim do mundo, e a linguagem que Isaías usa aqui é completamente diferente de tudo que ele tinha escrito antes no livro. Conforme a gente vai desempacotando o texto, dá para notar que a narrativa passa por 4 fases bem distintas. A gente sai da devastação total no capítulo 24, passa para o grande banquete no 25, alcança a paz perfeita no 26, até chegar no clímax de uma restauração profunda no capítulo 27. É literalmente uma jornada saindo das trevas direto para a luz. Parte 1. O Pequeno Apocalipse. Para ter uma ideia da escala dessa devastação cósmica logo na abertura, a gente precisa olhar para a intensidade dos verbos em hebraico. As palavras usadas são bokek e boká, elas descrevem o esvaziamento completo da Terra. Imagina pegar uma garrafa e virar de cabeça para baixo, derramando tudo até a última gota. É literalmente essa imagem. É um julgamento global e imparcial que afeta absolutamente todos, não importa o status, a riqueza ou a classe social. E claro, isso nos leva a um debate acadêmico profundo. Estudiosos como os que publicam na Revista de Cultura Teológica debatem arduamente a natureza desse texto. Esse julgamento devastador descreve um momento histórico específico lá no passado, ou será que aponta para um evento escatológico final, transhistórico? Como em toda boa análise de fontes, é super importante notar que pessoas brilhantes divergem sobre essa linha do tempo, mas a força poética da passagem é inegável. Parte 2. A Cidade do Caos. O ponto central da rebelião humana fracassada nesses textos é uma cidade em ruínas. E ela é descrita com a palavra hebraica tohu. O impacto dessa palavra é simplesmente monumental. Por quê? Porque é exatamente a mesma palavra usada lá em Gênesis 1:2 para descrever o vazio cósmico, aquele estado sem forma e caótico antes mesmo da criação do mundo. É como se fosse um processo de descriação. É a humanidade tentando construir o seu próprio império, que no fim das contas volta para o vazio e para a ausência de forma. E aqui a gente vê o coração da narrativa. É um contraste gigantesco. De um lado, a cidade do caos, arruinada pelo esforço e pela rebelião humana. Do outro, a gente tem o Monte Santo, Sião. Só que esse Monte Santo não é um lugar de conquista militar, nada disso. É o lugar onde Deus prepara um banquete escatológico e convida todo mundo incondicionalmente. Todas as nações chamadas para o descanso e para a salvação. O que levanta uma perspectiva teológica bem interessante e debatida nas nossas fontes. O esforço humano é capaz de construir o reino, ou é Deus e apenas Deus quem traz a vitória final? Mantendo uma visão imparcial aqui, a gente nota o seguinte. Enquanto algumas tradições acreditam e aguardam um reino terreno florescente construído por mãos humanas, outras defendem que a visão de Isaías mostra uma humanidade tão caótica que o próprio Deus precisa intervir soberanamente para inaugurar a vitória. A poeira dessa cidade do caos sugere fortemente que a engenharia humana tem lá os seus limites. Parte 3. A morte sendo engolida. Avançando para o capítulo 25, a narrativa dá um cavalo de pau. A gente sai daquela destruição sombria e Isaías manda essa profecia impressionante. Deus fará o Bila Hamavet. O que isso significa? Significa que ele vai engolir, devorar completamente, destruir a morte para sempre. Tem uma ironia divina e gloriosa acontecendo aqui. A morte, que consome e engole toda a vida, vai ser ela mesma engolida por Deus. E o resultado final disso tudo está perfeitamente capturado nessa citação incrível. Ele destruirá a morte para sempre. O Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos. É crucial entender o peso disso.
Essa imagem não fala só sobre viver mais tempo na Terra. Ela fala sobre a reversão total, definitiva, da maldição do pecado e do sofrimento. O luto é, literalmente, abolido. Parte 4. A queda do Leviatã. Chegando no capítulo 27, o texto introduz uma figura que dá o que falar. O Leviatã, uma serpente veloz e sinuosa, o monstro dos mares. Isaías usa essa mitologia do Antigo Oriente Próximo de um jeito brilhante. O Leviatã não é só um monstrão de filme, ele simboliza o caos cósmico, as forças malignas espirituais e, ao mesmo tempo, representa os impérios mundiais daquela época que oprimiam o povo, como a Síria, a Babilônia e o Egito. É basicamente o pacote completo de toda a oposição a Deus. Mas a profecia não deixa o final em aberto. Ela garante que a espada severa, grande e poderosa de Deus vai matar essa besta de uma vez por todas. Não é uma luta de iguais, longe disso. É a certeza absoluta de que todas as forças do mal estrutural, por mais assustadoras que pareçam lá nas águas profundas, vão cair, e a ordem no cosmos será totalmente restaurada. Parte 5. Ecos no Novo Testamento. Então, por que um texto tão antigo, cheio de monstros e ruínas, importa tanto para a gente hoje? A grande sacada é que esse pequeno apocalipse de Isaías lançou os alicerces exatos para o Novo Testamento. Olha só as conexões, a imagem do Deus que age do princípio ao fim, a espada de julgamento, a promessa literal de enxugar todas as lágrimas e o som da grande trombeta, o shofar gadol. E mais ainda, quando Paulo escreve lá em 1 Coríntios 15 sobre a ressurreição, dizendo que a morte foi engolida na vitória, ele está citando diretamente o capítulo 25 de Isaías. O vocabulário inteiro da esperança cristã nasceu exatamente nesses 4 capítulos. Só que tem um detalhe fascinante que os acadêmicos costumam apontar. A ideia de para sempre em Isaías, muitas vezes, está ligada a sucessivas gerações terrenas e a uma restauração histórica em Israel. Mas aí, o livro do Apocalipse de João pega essas promessas e as expande para o que os gregos chamavam de eis aionas aionon, uma eternidade absoluta, transhistórica. É a mesma promessa essencial, mas a lente do Novo Testamento amplia a escala de uma terra renovada para novos céus e nova terra permanentes. Toda essa nossa análise deixa no ar um pensamento bem provocativo para a gente fechar. A palavra Apocalipse carrega um peso, dá um certo medo na cultura popular. Mas a pergunta que fica é, em vez de simplesmente temer o fim do mundo, de ter medo de ver a cidade do caos ruindo, será que a gente não deveria encarar esse apocalipse como o inevitável e tão necessário amanhecer de uma paz perfeita? Sim, existe uma destruição, mas é a destruição da própria morte. Conhecer esses textos profundos, com certeza, muda a forma da gente olhar para o futuro.